Amados, nós damos boas-vindas a todos, louvamos a Deus por essa oportunidade de continuarmos a estudar aqui na Escola Dominical sobre a Palavra de Deus, e nós temos falado especificamente sobre a Palavra de Deus e a família. Esta é a terceira oportunidade que eu estou falando sobre o tema eu quero ter uma família saudável. Esse não é um tema ruim de se falar. Talvez possa ser desafiador demais para ouvir. Não é? Mas é muito importante. E hoje é, como eu disse, a terceira oportunidade que nós vamos tratar sobre esse assunto. A primeira coisa que nós vimos é que a família, ela precisa ter a consciência da sua realidade, dos momentos que ela vive, e os momentos que a família vive são momentos específicos e todos nós vivenciamos. E nós vimos então que existem etapas, cada um de nós está vivendo uma etapa da vida. Nós falamos da etapa onde o casal começa e eles se formam, eles formam juntos uma família. Vimos que essa família tem um período onde são só os dois, existe essa interação. O início não é tão simples assim, porque as pessoas trazem características próprias, pessoais. Depois nós vimos a chegada da criança, e a criança nova, ela desgasta, ela exige bastante. E aqui começam a existir maiores exigências também do casal entre si e desgastes. Nós vimos que essa fase as crianças começam a descobrir as suas manias, não é? E eles começam a querer dominar instintivamente por uma questão egoísta. Passa um tempo e elas vão para a escola e elas começam a ter influências externas. E aí é outra luta. Porque estas crianças que estavam só dentro do nosso contexto e a gente dominava, agora não vive só ali, só no nosso contexto. Essas crianças, elas têm influência dos amiguinhos, dos professores, dos assistentes, e eles começam a assimilar coisas que nos assustam. Depois vem a fase da pré-adolescência e adolescência, que é a fase do tumulto. É a fase da grande formação, de questionamentos e rebelião, onde nós vamos tratar nossos filhos não mais como crianças, mas dando a eles a oportunidade de serem quem eles são e já usar muito do conteúdo que eles assimilaram. Depois desse tempo vem a mocidade e eles vão começar a alçar voos nos seus estudos, nas suas responsabilidades, nas suas decisões e nos espaços deles, até que finalmente eles alçam voo de maneira definitiva, e boa parte deles, nesse período da faculdade, logo depois, eles vão se casar. E aí fica o casal. E fica o casal tendo que, depois de tanto tempo investir nos seus filhos, viverem agora só os dois. E boa parte desses casais nunca investiram adequadamente neles e consequentemente começam a ter sérias dificuldades. E a pior delas é na área da comunicação, porque não havia uma comunicação adequada de interesses, de desejos, vivia-se para os filhos e perdeu-se a noção de como falar, de como ouvir, de como assistir um ao outro. E eu disse para vocês que essa é uma fase de grande incidência de separação. E aí vem os netos, uma fase extremamente gostosa, mas desafiadora para os avós, porque eles têm que aprender que eles não são os pais. Mas ao mesmo tempo, eles acabam assumindo alguns apoios nos quais é como se eles fossem os pais. Mas é uma fase diferenciada, é uma fase que, tendo discernimento, sabedoria, tudo vai bem.
Queridos, essa é uma tendência da vida, de uma vida normal, regular, da grande maioria das pessoas. É tudo que a gente quer. Contudo, em cada uma dessas etapas, ou em todas essas etapas, existem alguns elementos importantes. E nós estamos falando sobre esses elementos. E antes da gente caminhar sobre esses elementos que devem existir em qualquer momento da vida de uma família saudável, nós vamos orar. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos dá uma família para vivermos, para desfrutarmos, para junto com eles enfrentarmos desafios, lutas, decepções, derrotas, vitórias. Mas é a família que o Senhor nos dá e queremos pedir que o Senhor nos use dentro da nossa família como instrumentos de edificação, de bênção, de unidade, de fortalecimento no conhecimento da graça do Senhor. Ó Deus, dê-nos a percepção de que o Senhor nos abençoa para que sejamos bênção. O Senhor, ó Pai, faz a obra na nossa vida para nos aperfeiçoar, para que sejamos canal de orientação e de graça também àqueles que estão conosco. E ao continuarmos a falar sobre esse assunto, Pai, dê-nos discernimento e alegria. Bem sabemos, ó Pai, que serão palavras que trarão desafios. Mas, ó Deus, se são bíblicos, são do Senhor, que o Senhor nos dê alegria nisso, disposição, humildade e desejo de glorificar o Teu nome, não só na compreensão, mas na vivência das verdades. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, vamos lá. Quando falamos sobre os elementos que devem existir dentro da família em qualquer uma dessas fases, eu vou só relembrar dos 3 que nós falamos anteriormente, só pontuar. Nós falamos da necessidade do amor, não só como sentimento, mas como algo que se expressa com atitudes condizentes com o sentimento. Amor é muito mais do que sentir. Amor é viver. Amor é se esforçar pelo sentimento. E até mesmo quando ele se desvanece, quando ele se perde, quando ele se compromete, quando ele é atingido, quando ele é esvaziado, a minha consciência da necessidade dele no meu coração e o pacto que eu tenho de amar para sempre me leva a investir ainda mais. Nós vimos que todos precisamos disso, tanto os pais quanto as crianças. Vimos também a disciplina semana passada. E vimos que a disciplina, segundo a palavra de Deus, ela é muito mais do que um ato de demonstração de erro. Ele é muito pelo contrário, é uma demonstração de norte, de orientação. A disciplina é uma forma de demonstrarmos amor. A palavra de Deus diz que o filho que Deus ama, Deus disciplina. E aí a Escritura dá a ideia de que essa disciplina é para condução, para fortalecimento do entendimento do significado da existência do indivíduo diante da sua própria vida. Nós vimos também, o terceiro elemento, foi a consistência, ou seja, a coerência, que é extremamente importante dentro de um relacionamento. Caso contrário, haverá desânimo, desmotivação, tanto dos pais um para com o outro, como dos filhos para com os pais, e vice-versa. E nós só mencionamos para os amados o 4º elemento, e o 4º elemento é exemplo. E aí nós vamos ter que caminhar agora sobre esse 4º elemento, e talvez seja um dos mais difíceis. Ser exemplo. Eu não sei como você pensa, ou como você discerne, quando alguém diz para você, você deve ser exemplo.
Você já ouviu isso diversas vezes, desde a infância. Por exemplo, quando os seus pais dizem, olha, você não pode fazer o que é errado. Ah, mas isso todo mundo faz. E você diz para o seu filho, mas você não é todo mundo. E mais do que isso, o que você está dizendo é, você não pode fazer o que é errado, porque todo mundo faz o errado. Mais do que está dizendo isso, você como um cristão está dizendo ao seu filho, olha, como um servo de Deus que conhece a verdade, você deve viver a verdade. Mas é interessante que nem sempre nós somos tão claros assim para os nossos filhos, de serem exemplos. Parece que a gente tem medo de dar para eles uma responsabilidade, que na verdade eles passam a ter a partir do momento que eles fazem parte de uma família que ama e conhece a Cristo Jesus. É quase que uma responsabilidade que passa de pai para filho por osmose. Conhece essa expressão, né? É uma coisa que vai como consequência. Mas, de repente, a gente começa a simplesmente usar palavras e não deixar isso muito claro. Quando o Senhor Jesus trata com seus discípulos, o que ele tinha que falar, ele falava de uma forma tão clara, para que os seus discípulos não tivessem dúvidas sobre aquilo que ele estava dizendo. E isso, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, ocorre da mesma forma. Essa semana, conversando com alguém, lendo a Bíblia, e a gente estava lendo sobre uns detalhes da Escritura, e aquilo estava voando, eu não precisava explicar tantas coisas, porque o texto era tão evidente. E aquela pessoa disse, puxa vida, eu já li esse texto, eu sou um crente a vida inteira, e isso nunca entrou na minha mente como deveria ter entrado. E eu pergunto, será que é por causa do texto? Da clareza? Claro que não. O Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos, em João, capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. É exatamente assim que tem que ser a relação de pais para com filhos. Eu tenho que ter condição de dizer, eu vos dei exemplo, como eu vos fiz. Então agora vocês devem fazer. Essa é a orientação, essa é a métrica do ser exemplo. É desafio grandioso. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo trazendo a mesma argumentação em 1 Coríntios capítulo 4. Quando ele fala a respeito de si mesmo e Apolo, que era um discípulo, que era alguém que havia conhecido a Cristo Jesus, foi ensinado por Áquila e Priscila, e depois se tornou um discípulo de Paulo. Você encontra essas informações no livro de Atos, ali por volta do capítulo 18. E Paulo diz assim no verso 6 do capítulo 4, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo, olha, essas coisas foram colocadas em prática por mim e por Apolo, e isso para que vocês tenham exemplo e vocês estejam aprendendo. E aí ele diz o que eles devem aprender. E aí ele diz, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, diz o texto, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. E ele diz, Cristo fez essa obra, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Em última instância, irmãos, a nossa necessidade é de seguir o exemplo de Cristo.
Só que o apóstolo Paulo diz aos seus discípulos em 1 Coríntios que eles devem ser seus imitadores, como ele também é de Cristo Jesus. Então, pais cristãos que são zelosos por uma vida saudável, tanto sua como da sua família, ele olha para Cristo o tempo inteiro. Aprende com Cristo o tempo inteiro. Age como Cristo o tempo inteiro. Pensa como Cristo o tempo todo. Sente como Cristo o tempo todo. Para que através destas realidades ele possa ensinar a sua família, os seus filhos a viverem assim. Irmãos, tem vários textos, como Filipenses capítulo 3, verso 17, você pode anotar. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, quando Paulo diz que Deus transformou a sua vida para que ele servisse de modelo a quantos hão de crer nele, Cristo Jesus, para a vida eterna. Pois bem, você quer abençoar os seus filhos. Ah, mas eu não tenho filho, mas você deseja ter, e você vai desejar certamente que eles sejam abençoados. E para que isso aconteça, o exemplo é fundamental. Contudo, existem algumas dificuldades. Alguns dificultadores. O primeiro deles é quando o filho precisa perceber no pai característica de cristãos, de crentes. Mas um dificultador é quando ele olha para a vida dos seus pais e ele vê no comportamento dos seus pais uma vida de gentio, de incrédulo, de comportamento incrédulo e não de cristão. Vamos falar de forma bem clara. Por exemplo, pessoas se descontrolando, ou seja, contrariando o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Cristãos que brigam e têm como quase que uma necessidade ser do contra e brigar. Cristãos que ficam falando mentiras pequenininhas, ou às vezes não tão pequenininhas assim. Cristãos que não têm amor pelo próximo, que fofocam. Eu vou falar depois de muitas outras coisas mais. Vem uma lista muito maior do que essa. Mas essa é uma situação difícil e que gera a dificuldade do filho ter o exemplo cristão diante dele. E lembre-se, ele não tem maturidade. Você é a forma na qual ele está sendo moldado a princípio. É interessante olhar uma criança que nasce dócil. Tem criança que é dócil por natureza. Tem uns que são agitados por natureza, né? Ligado na tomada. Vocês têm uns netinhos por aí que são assim, né? É uma bênção. Tem outros que são mais tranquilinhos, mais cheio de afago, mas bota ele para conviver com alguém que tem essas características que eu acabei de dizer para vocês, negativas. Vocês vão ver o que vai acontecer com eles. Rapidinho. Mas existem outros dificultadores. Como, por exemplo, a gente vive num mundo contemporâneo onde todas as informações sobre todos os assuntos estão disponíveis para o conhecimento de qualquer pessoa através dos meios de comunicação, a mídia de uma maneira geral, através da internet. Isso é um dificultador. Porque nem sempre o que esses meios têm promovido não são informações boas e consistentes à luz da verdade das Sagradas Escrituras. Na verdade, estão muito mais preocupados com o correto, politicamente correto, do que com o correto segundo as verdades eternas de Deus contidas na palavra de Deus.
Essa semana passada, a gente viu isso acontecendo na nossa televisão. Se você assistiu um único jornal, eu vi um único jornal, e eu, de propósito, contei quantas vezes houve uma alusão naquele jornal ao homossexualismo de maneira positiva. Não existe nenhum problema com pessoas. Eu estou falando do comportamento, da atitude, da escolha, ou como as pessoas querem chamar. Eu estou falando da atividade, que a Escritura trata como pecaminosa, mas que é tratada como um direito, como uma coisa que não tem erro, como uma coisa que tem que ser aceitável, como uma coisa que é a verdade. E quem definiu como verdade? No único jornal. Não foi assim, falar só a expressão. Foram argumentos. Num único jornal. Nós vivemos nesse mundo. Nós estamos sendo afligidos por isso. O tempo que deveria ser gasto também é um outro dificultador que tem complicado a capacidade dos pais em serem exemplo. O tempo que eles deveriam gastar com seus filhos é substituído por horas em frente à televisão, à internet, principalmente filhos pequenos. Ou até mesmo pelos compromissos profissionais e responsabilidades que muitas vezes as responsabilidades domésticas vêm em primeiro lugar, ou as pessoas acham que vêm em primeiro lugar. Eu tenho que deixar a pia completamente limpa, logo depois passar todos os desinfetantes e tudo mais, e eu esqueço que de repente o melhor seria limpar depois. Porque o filho precisa de mim naquele momento. Bom, são dificultadores que têm levado as pessoas a terem pouco tempo para conviver como exemplo, para transmitir ensinamento, para demonstrar amor, para preocupar com correções e disciplinas amorosas que são necessárias no devido tempo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo, ou tornem-se meus imitadores. Isso aqui é uma palavra de Paulo à igreja de Corinto. E isso a gente precisa entender, é uma palavra à igreja, mas que tem uma implicação clara para pessoas. Por quê? Porque a igreja é formada, na verdade, de pessoas. E aqui eu creio que poderia sermos bem claros. Vamos aplicar isso aqui, pais e filhos. Nós pais e nós filhos devemos ser imitadores de Cristo, mas sempre alguém tem que me ajudar. Paulo está dizendo, estou sendo esse instrumento de Deus. E o que ele está dizendo? Eu sou exemplo de uma pessoa que obedece a Deus e que orienta a igreja a seguir a Cristo. Eu pergunto assim, bem claramente para os amados que estão aqui, aqueles que estão compartilhando conosco através da internet, você tem condição de usar essa frase de Paulo dentro de casa? Eu me imite, porque eu tenho sido imitador de Cristo Jesus. Aí você fala, não, isso é ser arrogante. Não, Paulo não está sendo arrogante, ele está sendo cristão. Um cristão adequado, saudável. E esse deve ser o ideal, que nós corremos atrás dele, todos os dias. De uma vida cristã saudável, ser como Cristo é, porque é esse o propósito de Deus para a nossa vida.
Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8. Ou seja, Deus nos chamou, nos predestinou, nos levou até Ele para nos fazer semelhantes ao Filho. Em muitas famílias, os pais fixam padrões para as crianças que eles mesmos não mantêm. É mais ou menos um negócio assim: faça do jeito que eu estou falando para você, mas não faça como eu faço. E, queridos, isso cria extremos ressentimentos, sentimentos conflitantes no coração de uma pessoa imatura. Porque o que ela percebe simplesmente é que é uma exigência autoritária e não amorosa. Eu estou falando de um autoritarismo que não tem a ver com a autoridade que o pai deve ter com o filho. É um autoritarismo errôneo. Sabe o que eles vão fazer? Eles farão o que você faz e não o que você manda fazer. Porque os seus atos vão falar muito mais altos do que as suas palavras. Você fala, seja manso se você é bravo. Você não tem nada de manso. Você fala alto, você usa palavras inadequadas. Vai chegar um momento que o seu filho vai falar alto. Vai chegar um momento em que ele vai falar coisa que não deveria falar. Por quê? Porque o que vai ficar é o que eu faço, que deveria ser idêntico ao que eu falo, e que deveria ser o saudável, e que deveria ser o que Cristo faz. Essa é uma realidade. Onde a gente vê isso de uma maneira prática dentro da Escritura? Abram, por favor, em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler só 2 versos. Eu poderia dar a aula hoje todinha em Deuteronômio capítulo 6, mas a gente tem muito o que falar hoje. Versos 6 e 7. O texto: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. E olha só: e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Como é que você entende a ideia de falar para o seu filho, para inculcar na mente dele? E aqui dá a ideia do fazendo alguma coisa. Andando, assentando, deitando, levantando, dando a ideia de dinâmica, de atividade. Certo? Seria eu pegar meu filho e eu, enquanto eu estou, vamos comer, e antes de comer, quero que você veja de novo, agora vamos andar lendo, será que é isso que o texto está dizendo? Muito provavelmente não, apesar de que existem momentos em que eu lembro meu filho de coisas exatas das Sagradas Escrituras, e isso é correto. Mas existe uma dinâmica de vida aqui, e nessa dinâmica de vida eu estou exemplificando a palavra, ensinando e inculcando a palavra de Deus no meu filho, através da minha vida, através de uma coerência real, através de um ensino adequado, através de um exemplo. Os pais devem dar exemplo cristão em todos os momentos da vida, além de conduzir e orientar as crianças a seguir a norma, a palavra de Deus, a lei, a palavra de Deus, o desejo de Deus revelado na palavra de Deus. Salmo 112, nos versos 1 e 2. Salmo 112, 1 e 2, o texto diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A sua descendência será. Observa bem que o homem que teme ao Senhor e tem
prazer em viver, em obedecer os mandamentos de Deus, ele vai conviver com a sua família e a sua descendência vai aprender com ele. E essa família vai ser abençoada não porque simplesmente ele teme a Deus ou conhece a palavra de Deus, mas porque vivendo essa família aprende com o exemplo. Se eu fizesse aqui uma lista do que os pais não devem fazer na frente dos seus filhos e que os pais devem fazer na frente dos seus filhos, vocês me ajudam? E agora o bicho pega, né? Vou dar alguns exemplos. Eu peguei essa lista aqui e agora eu vou trazer para vocês e a gente pode acrescentar. O que eu não devo falar na frente dos meus filhos, para não ser exemplo negativo para eles? Eu não devo falar palavras de baixo calão, até mesmo usar gíria. Você sabe que boa parte das gírias estão relacionadas a atitudes impróprias? De vez em quando eu paro para ouvir o que eles estão dizendo. E eu vou tentar entender o que aquela expressão significa. E na maioria das vezes não é coisa boa, não. Tudo bem. Outra coisa que os pais não deveriam fazer na frente dos filhos é contrariar o cônjuge ou aquelas orientações que foram dadas pelo cônjuge. Tá? É interessante, esses dias eu vi um videozinho. O pai passa e dá um tapinha no bumbum da esposa. O marido passou e fez isso. Passa um pouquinho, vê um menininho um pouquinho maior e faz a mesma coisa. Passa um pouquinho, vê um menininho pequenininho e passa e faz alguma coisa. A mesma coisa. E será que eles estão entendendo o que eles estão fazendo? Para eles aquilo é puramente uma brincadeira. Para o marido é uma atitude de carinho, de aconchego, sei lá, coisa do casal, que eu não vou interpretar aqui agora. Eu estou mostrando uma coisa boba. Agora, quando o pai chega e diz alguma coisa para o filho, e a mãe vai lá e dá um jeitinho, e é tão triste, porque eu ouço demais histórias de mães que ficam encobrindo os filhos dos pais, os atos dos filhos. Meu marido é muito duro. Aí o pai não dá dinheiro para aquela coisa, ela vai por debaixo do pano dá. Ou auxilia para que alguma coisa seja feita. Isso é terrível. Não faço isso não. Brigar. Não briguem. Isso é falta de controle. Falar mal do cônjuge na frente dos seus filhos, por favor, evitem completamente isso. Mentir, caluniar, fofocar, desmerecer, desonrar, maltratar, nada disso é aceitável que você faça na frente dos seus filhos. Nem fazer isso deveria, muito menos na frente dos seus filhos. Eu fico imaginando, já comentei isso uma vez, hoje as crianças elas estão tendo um pouco de ausência de respeito a autoridades. Isso vem de casa, gente. Os próprios pais não respeitam um ao outro. E deixa que os seus filhos ajam do mesmo jeito com a autoridade deles para com os seus filhos. O respeito das nossas crianças para com as autoridades eclesiásticas. E isso é muito sério. Os oficiais da nossa escola dominical, os professores da escola dominical, eles têm que ser respeitados como autoridade. A professora da escola, o seu diácono, quando ele orientou você, criancinha, para ir lá, porque não pode ficar em pé aqui, porque está na hora do culto, vai lá. Olha, ele está certo, filho.
ao invés de você ir lá e falar assim, por que você está mandando meu filho sentar? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ouça antes de sofrer, tá? E aí vem para a igreja falando mal de um líder, de outro líder. O que você acha que seu filho vai fazer? Jamais demonstre predileção por um filho em detrimento do outro. Existem hábitos perigosos também que devem ser evitados. Bebida. Navegar na internet sem controle. Ver TV em excesso. Pornografia. Jogatina. E vai por aí fora. Etc. Eu posso continuar aqui. Falando de um bocado de coisa que nós devemos evitar. E não devemos fazer na frente dos nossos filhos. Se você for pensar com muita lucidez, você vai dizer, isso aqui é algo que a gente deve evitar em qualquer situação. Mas vamos ser positivo agora. O que a gente deve fazer na frente dos filhos para ajudá-los, sendo, a partir de então, um exemplo para eles? Por exemplo, ensinar os filhos a respeitar o próximo. Os mais velhos, os colegas, os amigos. Ensinar o filho a lidar com coisas comuns da vida. Por exemplo, até mesmo com dinheiro. Usar adequadamente o dinheiro, não com usura. Não como um Deus ao ser alcançado, como alguma coisa maior do que a própria vida. Ensinar o seu filho a poupar, a dizimar, a ofertar, a economizar, a gastar com consciência, a pesquisar. São exemplos que você pode dar para o seu filho. Achei interessantíssimo esses dias, sendo discutido educação financeira, se iria ter essa matéria num dos estados do nosso país. E uma parlamentar lá do estado, uma deputada estadual, ela disse que era um absurdo ensinar as crianças a mexerem com o dinheiro. Aí perguntaram para ela por quê. Eu falei, porque as crianças não têm dinheiro? Então não ensina seu filho também sobre vida de moralidade, não ensina sobre sexualidade, não ensina nada, e você vai ver onde ele vai chegar. Mostrar para o seu filho que trabalhar não é algo ruim, é bênção. Gente, quanta gente murmura por causa do trabalho. Ai, Deus, lá vou eu para a minha cruz. Nossa, estou chegando da minha cruz. E vai para aí fora. Ensinar o seu filho, por exemplo, a pedir conselhos em todas as áreas, para aqueles que têm experiência e são confiáveis, em áreas importantes para a vida dele. Olha, filho, quando a gente não sabe, a gente busca orientação na escritura, ou aquele que pode te ajudar escrituristicamente. De repente, seu filho vai precisar da área profissional, da área emocional, da área financeira, na saúde, qualquer coisa. Você ensina. Você precisa instruir o seu filho a ter experiência com Deus por meio do culto doméstico. Devocionais. Ensina o seu filho a orar desde pequenininho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos vivendo na medida em que nós pedimos perdão e na medida que nós perdoamos. Nós ensinamos os nossos filhos a demonstrar um amor incondicional que vai além dos erros do outro. Eu vou parar por aqui. É muita coisa para dizer. Aí você fala, mas é só uma lista. Quando eu estou na frente deles, de novo eu lhes digo, isso aqui é coisa de vida. É modo de vida.
que caracteriza um cristão que é zeloso para com a sua própria vida. E quando ele é zeloso para com a sua vida, ele se torna exemplo bom para os seus filhos. Se nós temos tido pais que não têm sido exemplo para os seus filhos, é porque eles não são zelosos para com a sua vida cristã. Se você não é um marido zeloso e adequado, é porque você não tem preocupado com a sua vida cristã. Se você é uma esposa, uma mulher que não tem sido exemplo para os seus filhos, para o seu marido, você tem que olhar para a sua vida cristã. Não adianta rogar que você faz isso ou aquilo na sua vida cristã, mas não demonstra na vida aquilo que você tem aprendido. Exemplo, irmãos. Isso é fundamental, ser exemplo dentro da minha família. Esse elemento torna a família saudável. E aqui eu termino esse elemento tão importante. Tem mais coisa para dizer, irmãos? Dentro desse tema aqui a gente tem uma enormidade de coisas. O próximo elemento eu teria também a necessidade de falar muito, né? E é a hierarquia familiar. Clara, hierarquia. Quem é quem? É o quem é quem? Quem o papai é, quem a mamãe é, quem a criança é, quem o vovô é, quem a titia é, quem todo mundo na família é. Cada um. Todos têm valor, todos têm importância, todos têm oportunidades, todos precisam vivenciar a sua realidade para se sentirem bem e para abençoar o outro. E dessa forma, coletivamente, vivermos de maneira saudável. Quando isso não acontece, irmãos, não existe vida saudável. Essa é a realidade. Quando eu falo de hierarquia, o que vem na mente de vocês? Por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito do pai, do marido? Cabeça? Provedor? Líder? Cabeça é líder? É? Fala mais alguma coisa do marido? Amoroso. Pode esquecer isso? Não. No mesmo texto que fala que ele é cabeça, diz que ele é líder amoroso. E aqui faz toda a diferença. Eu vou explicar isso. E a mulher? A esposa? A mamãe? A auxiliadora? O que mais? Demorou, hein? Não. Demorou demais. Tá difícil falar. Para dentro. Submissa. É isso? É, né? Aham. Esse negócio dá pano para manga, gente. Ixi, eu já tive cada debate assim, esplendoroso. Na maioria das vezes com pessoas que não entendem o significado dessas coisas. Nem homens, nem mulheres. Quando o homem não entende o que significa ser cabeça, líder, é uma coisa terrível. Quando a mulher não entende o que significa auxiliadora, idônea, submissa e também amorosa, é algo terrível também. E sabe quem mais sofre nessa história? A família, em especial os filhos. A família não sobrevive e os filhos sofrem. Vamos tentar entender isso. É provável que hoje eu vou ficar só mais nesse ponto e acabo não terminando. Tá? Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 23 e 24. Efésios, capítulo 5.
22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aí, verso 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Uau! Tem mais textos? Vocês vão ver que tem. E eu vou mostrar. Só para que a gente entenda, olha, por mais difícil que seja entender esse assunto, eu não posso dizer que ele não é bíblico. E tudo aquilo que é difícil de entender não significa que não é o propósito de Deus. Obediência, por exemplo, à palavra de Deus em alguns pontos, quando a Escritura diz para a gente não mentir, ai Senhor, deixa só um pedacinho, só um titiquinho para eu não sofrer tanto. A Escritura diz, não. Deus providenciou informações específicas para direcionar o funcionamento de cada parte da família, para o bem dela, da família, e para a glória de Deus. Então observa que quando Deus orienta a casa, é para a alegria nossa, mas tudo que Deus edifica tem como propósito final a glória dele. E eu preciso ter uma família que glorifica a Deus com cada peça da família. O seu marido, a sua esposa, o seu filho adolescente, seu filho pré-adolescente, o seu filho criança e o seu filho neném. Estou falando de uma família de judeu, né? Cheio de filho. Deus concedeu certas responsabilidades para o marido, para a esposa e para os filhos. Quando as pessoas sabem e quando as pessoas aceitam e cumprem as funções como responsabilidades que se complementam, a unidade da família é promovida. Mas quando isso não acontece, a unidade e a saúde da família não é promovida. O abandono dessas responsabilidades, eu creio que tem descaracterizado as partes na família. Os maridos estão descaracterizados, as mulheres estão descaracterizadas e os filhos estão descaracterizados. Tem mulher querendo ser homem, tem homem querendo ser mulher e tem filho querendo ser pai e mãe. Oi? E tem pai e mãe querendo ser filho. É verdade, irmão. Muito obrigado. Deus tenha misericórdia. O homem tem perdido a sua masculinidade. E a mulher a sua feminilidade. Como eu fico olhando algumas coisas acontecendo e algumas mulheres fazendo algumas advocações, algumas defesas que tiram dela a natureza de ser feminina, o que é natural, o que é essencial nela. Eu creio que é tempo, ou passado de tempo, a gente rever com responsabilidade tanto o conceito de masculinidade quanto o conceito de feminilidade, para fazer um resgate. Eu, na verdade, tenho estudos sobre isso, e eu espero em breve podermos fazer juntos. Esse resgate, ele precisa ocorrer para que haja unidade de crescimento e alegria conjugal e familiar,
Quanta gente anda infeliz porque elas gostariam de ser quem elas deveriam ser. Olha, eu ando vendo algumas mulheres, homens, mulher, homem, como assim? Mulher que tem que fazer o papel do marido, cansadas. Porque não é aquilo que Deus mandou elas serem. Porque os seus maridos são descansados, são relaxados, são procrastinadores, são aqueles que não querem, porque tem do seu lado alguém que é responsável, que é dedicado e que quer ver o bem. Aí o que ela faz? Ela faz. E eu vou dizer, erroneamente, ela faz. Aí você pode falar, erroneamente? Vamos tentar entender isso. Não é assim que se resolve as coisas. Fazendo o errado. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher e ordenou o seu relacionamento conjugal, Deus tinha propósito em tudo. Ele direciona tudo, o funcionamento dessa família. E a vida saudável da família, ela não vai ser ou não poderá ser vivenciada sem que pai e mãe e crianças entendam essa complementariedade deles. Por exemplo, o texto, quando fala dos filhos, diz: filhos, honre teu pai e a tua mãe. Depois o texto diz assim: filhos, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que mais faz filho desonrar pai e mãe? Quando os pais provocam eles a ira. É ato normalmente de indignação, de raiva. Me mandou fazer o certo e está fazendo o errado. Tem muitas formas da gente provocar o nosso filho à ira, viu? Hoje a gente vive dentro de um contexto que não é socialmente correto, elegante, político, dizer que os homens deveriam ter o papel de liderança em casa. Acabou esse negócio. Não, esse negócio é coisa do passado. Espera aí, eu não estou falando de tempo, eu estou falando de Bíblia. Se houve um tempo onde o princípio da Escritura foi vivenciado, beleza. Mas mesmo que o tempo não esteja direcionando pessoas à vivência da palavra de Deus, negativo. Eu não estou falando de tempo, eu estou falando de verdade. E a verdade é, o marido tem um papel de liderança. Eu tenho que ter muito cuidado, porque não é o padrão social que descreve o papel de liderança na casa. A Escritura é clara aqui em Efésios, capítulo 5, verso 23. O que entendemos é o papel de liderança do marido sobre a esposa, é o que o texto está dizendo, sobre a casa. Fala também da liderança dos pais sobre os filhos, independente da idade. Isso aqui é complicadão, tá? Uma outra hora eu vou falar sobre isso. Como é que a gente pode ter alguma autoridade sobre os filhos e exigir deles honra e respeito depois que eles já se foram do ninho, alçaram voos como aves livres? Vamos falar dos maridos. Então, abre as orelhas, tire a cera e vamos entender o que a gente vai falar. A Bíblia diz que marido, ele é cabeça. Essa expressão no original dá a ideia de chefe, líder. Tanto é que essa expressão, ela é usada também para Cristo como cabeça do corpo, da igreja. Nós somos membros do corpo, mas quem coordena, o que lidera, o que faz as coisas funcionar é o cabeça. E cabeça é Cristo. Isso fica claro em 1 Coríntios capítulo 12. Mas aqui está falando do homem, cabeça da família, da esposa e da família. É difícil falar sobre isso. A primeira coisa que vem na nossa mente sobre liderança é alguém que dá ordem.
Não é isso que vem na mente da gente? Líder é aquele que manda. Servo é aquele que obedece calado. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso. E nunca foi o que a Escritura está falando. Esse é um pensamento bíblico. Como eu disse para vocês. Quando nós aplicamos esse princípio de liderança ao marido, à luz da palavra de Deus, nós percebemos que ele deve ser o maior servo da família. O ser líder é aquele que serve. Aqueles que são liderados para que o corpo funcione corretamente. É o primeiro a levantar e deve ser o último a deitar. É aquele que deve observar se isso ou aquilo está funcionando ou não. E que deve ser o último em todas as coisas. Só que culturalmente, a gente viu que em tempos passados, por exemplo, o líder, o marido, era aquele que era servido primeiro. E tinha o melhor pedaço da carne, do frango. Qual que é o menor pedaço do frango? Ele que dizia. Se ele quisesse o pé, eu duvido. Eu duvido. Duvido que ele queira o pé. Mas alguém provavelmente ficava com as unhas do pé. Então, a cara não foi boa, né, irmã? Eu já vi gente fazendo molho de pé de frango. Já viram isso? E tem gente que gosta, né? Já começaram a usar razões pelas quais o pé deve ser comido. É o colágeno. Deus tenha misericórdia. Vamos voltar para o assunto aqui que fica melhor, não é? Vamos esquecer. Então, o líder é aquele que deve tornar tudo viável. Para isso, ele tem que ser servo. O dono de uma empresa, se ele não sabe ser líder, e não cuida para que tudo funcione, não seja aquele que observa, que vê se o funcionário está dando conta, se o funcionário está precisando de um apoio, se o funcionamento está sendo prejudicado por causa de uma máquina ou a ausência de uma máquina, aquele que precisa perceber se o funcionário está enfermo, se ele precisa de uma assistência, ou seja, se esse empresário, se ele não observar os detalhes, a coisa vai a pique. Se ele só transferir, ele vai correr risco. E no final todo mundo vai perder o emprego, porque a empresa vai acabar. O time de futebol tem o chefe, ele chama técnico. Ele não entra no campo para jogar, na maioria das vezes é barrigudo. Certo? Mas ele conhece de técnica, de montagem. Ele é um indivíduo que tem qualidades de avaliação. Ele sabe, ele percebe quando um dos jogadores está no ápice da força dele, ou quando a energia foi embora e ele tem que tirar. Olha, ele está cansado demais e eu preciso tirar ele. Mesmo que ele saia, eu sei por que estou te tirando. Você vai lesionar, você não vai conseguir cobrir a sua função. É ele que olha o conjunto. É aquele que conversa com o capitão do time. O capitão do time, quando acontece alguma coisa, não sei se vocês já perceberam isso, a primeira atitude do capitão do time é olhar para o técnico falar, vai lá, pressiona o juiz, vai lá, faz isso, vai lá, defende aquilo, vai lá, maneira a coisa. São sinais que eles falam e rapidamente a coisa funciona. E quando aquele indivíduo que é o capitão não faz isso, a coisa dá errado. E a responsabilidade não é do técnico, é de quem? É do capitão. Então vamos pensar aqui no time. Quem seria o capitão? E quem seria o técnico em casa? O técnico é o marido. O capitão
é a esposa. E os filhos são os jogadores. E todos têm uma função só, um desejo só, um alvo só: ganhar. E eles vão ter que fazer isso tudo de maneira saudável, conjunta, interdependente. Pastor, mas que exemplo estranho esse que o senhor está me dando. Mas é um exemplo. Porque na verdade um não é maior do que o outro. Se você for observar, boa parte dos jogadores ganham muito mais do que o técnico. E nem sempre o capitão ganha mais do que outros jogadores. Isso não tem a ver com valor. Isso tem a ver com função. É função de cada um. Marido tem função de marido, esposa tem função de esposa, filhos têm função de filhos, mas todos têm que trabalhar juntos dentro de propósito, dentro das regras, com um objetivo maior, e o objetivo maior que nos faz vencer é a glória de Deus. Isso é igreja, que tem família saudável, que vive cheio de famílias saudáveis, e que glorifica a Deus junto como famílias. Essa é uma das características mais interessantes da igreja cristã. Ela é formada por famílias, mas nem sempre são famílias saudáveis. Outra coisa que, além de marido ser esse maior servo da família, aquele que está servindo as necessidades de cada parte, observando tudo e tudo mais, o marido deve promover uma liderança amorosa. Aqui no texto de Efésios diz que o marido deve amar. Amar. E amor, irmãos, é um sentimento. Mas amor é um sentimento prático. Amor é deliberado. Eu desejo, eu me empenho, eu me dedico, eu me esforço, eu faço o que é necessário para que o amor esteja sendo cada vez mais percebido. E quando ele está diminuído, eu vou investir para ele voltar. Isso é amor. Tem obra que você está: nossa, Deus tenha misericórdia, me segura, senão eu vou dar uns tapas nesse menino. Mas é meu filho. Tem hora que você não quer ver o marido, a esposa, nem pintado de ouro. Conhece essa expressão? Nem pintado de ouro? Eu acho estranha essa expressão, mas vamos lá. Nem pintado de ouro. Mas é meu marido, é minha esposa. O mundo não diz isso. O mundo vai dizer para você assim: para que você está aguentando isso tudo? Bota o seu filho para correr, bota o seu marido para correr, bota sua mulher para correr, bota a sua casa a pique. Não glorifique a Deus investindo para que a sua família se torne saudável. O celular está querendo aparecer. E ele não é parte da família. Cuidado, o líder, segundo o texto aqui, o papel do marido tem que ser amoroso. O marido não deve unicamente ser um líder, mas sim um líder que ama. A esposa tem tanta necessidade de ser amada, e o marido tem tanta necessidade de amar, que Deus determinou ao marido que ame a sua esposa. Não é só a mulher que tem necessidade de ser amada. O homem, ele tem necessidade de amar. A mulher tem necessidade de se sentir protegida, e o homem tem necessidade de proteger. Olha só como Deus fez tudo certinho. E a mulher? A esposa. E aqui o bicho pega. A esposa deve ser como se eles falassem missa, né? A auxiliadora submissa. A auxiliadora submissa.
E tem muitas passagens na palavra de Deus que falam sobre a responsabilidade da mulher no casamento. Não é só essa responsabilidade. Se você for olhar, em Gênesis fala que ela deve ser auxiliadora idônea. Em Provérbios 31 diz que ela deve ser mulher virtuosa. E ali no capítulo 31, de 10 a 31, quando fala da mulher, fala de vários detalhes. Em Efésios 5, em Tito capítulo 2, 1 Pedro capítulo 3, todos eles estão falando de responsabilidades da mulher. Mas a submissão é muito importante aqui pela ênfase que a Escritura traz, principalmente no Novo Testamento. E não é muito popular nos dias de hoje. Eu tive já problemas seríssimos em aconselhamento pré-conjugal. E teve uma pessoa que era uma pessoa da área jurídica, que tinha um cargo público assim bem. E aí ela era mulher. E quando eu falei de ser submissa, a carroça empinou. E ela disse, não, pastor, tudo que o senhor falou até agora eu aceito. Agora isso aí, o senhor está totalmente fora. E ela é crente mesmo da igreja, aquele negócio não dá, isso aí não vai dar certo, não vai ter. Eu falei, então não vai ter. Eu não vou participar de uma coisa em que o princípio da Escritura está sendo tratado desse jeito. O que é submissão para você? Essa foi a pergunta que eu fiz. E ela tinha uma compreensão de submissão completamente errônea. Totalmente errônea. Algumas vezes a oposição, ela nasce, a oposição à submissão, ela nasce como uma rebelião à própria vontade de Deus mesmo. Isso é claro. Mas algumas vezes, ela nasce da falsa ideia do que envolve a submissão da esposa. Eu quero dizer para você, querida amada irmã, submissão não é um conceito negativo, é um conceito positivo. É o que você faz, não é o que você deixa de fazer. A ênfase no que a mulher deve fazer mais do que aquilo que ela não deve fazer. Submissão significa que a esposa, ela está pegando todo o talento, toda a qualidade que Deus dá a ela como mulher, a sua sensibilidade, as suas habilidades, as suas qualidades próprias da sua feminilidade e tudo mais, os seus recursos, está pegando a sua energia, a sua disposição, a sua motivação e está colocando diante da sua família, do seu esposo, para que tudo funcione bem. Essa é a ideia de submissão. No sentido maior, eu posso mostrar para vocês, não agora, que a Escritura mostra que o conceito de submissão se aplica a cada um de nós. Quando a Bíblia diz que eu tenho que amar, é conceito de submissão. Quando a Bíblia diz que eu devo ser humilde, é eu valorizar o outro mais do que eu. É submissão. Quando tudo, carregar o fardo do outro, ser submisso à necessidade do outro. E aí vai. Por que quando fala a respeito dessa relação entre mulher e marido, que ele vai ser esse líder amoroso, existe essa aversão? É porque o conceito de submissão mal compreendido gerou durante séculos uma escravidão na mulher. Ela era simplesmente uma serviçal em todas as áreas, inclusive sexual. E isso gerou uma aversão. E aí eu vou voltar ao conceito de time. A submissão significa que a mulher vê a si mesma como parte de um time com seu marido. A esposa sabe que o membro do time deve apoiar o líder do time. As decisões do líder, seus planos. Porque se isso não acontecer, não vai ter progresso do time. Ele vai bater cabeça. Vai haver sim uma confusão, frustração e doença. E essa família não será saudável.
Irmãos, isso tem acontecido de maneira contínua. Hoje a inversão de papel gerada pelos conceitos feministas contemporâneos, que é ideologia, e que vem como filosofia de vida desde o século XIX, no seu crescimento, tem trazido uma visão liberal errônea, que tira das pessoas as suas essências, das mulheres as suas essências, e elas estão se esvaziando de algo que é importante nelas, serem mulheres. E estão levando aos filhos confusão, porque o menino já não sabe mais o que é ser menino, e a menina não sabe mais o que é menina. Ela chega em casa e o líder da casa é quem? Mamãe. Aí o menino olha e fala, por natureza, é instintivo. Ele é líder, mas na minha casa quem está sendo líder? Mamãe. Aí, para ser mamãe tem que usar batom? Para ser líder tem que usar batom? Tem que ser afeminada? Aí você fala, pastor, você está exagerando? Estou não, a psicologia fala a respeito disso. Existem muitos artigos que falam a respeito desse assunto. Dessa confusão de sexualidade de adolescentes e pré-adolescentes por causa da inversão de papéis dos seus pais. E eles não têm maturidade para compreender isso. Ajuntado agora para uma sociedade que valoriza essa inversão, tanto no papel dentro de casa, quanto valoriza e incentiva a troca de gênero dentro da sociedade, e não só valoriza, como enobrece, hoje está na moda, cuidado com seus filhos. Por quê? Porque ele pode estar tomando uma atitude baseado em influências assim. Existem outras motivações? Claro que sim. Existem muitas situações diversas, mas esta é uma das motivações que a gente percebe claramente. Eu vou ficar por aqui. Semana que vem nós vamos trabalhar sobre a comunicação, né? E o Jairo vai ter que me emprestar de novo, e vamos falar sobre as regras. Não, a semana que vem eu não estou aqui, vai ser na outra, né? Então, eu vou falar sobre a comunicação como um dos papéis fundamentais para uma família saudável. E vocês sabem do que eu estou falando sobre comunicação, sabe? O que você fala é o que o seu marido entende, o que a sua esposa entende, o que seu filho entende e o que a mamãe entende. Não. Você é coroa, você não sabe o que eu estou falando, não. Véi. Você é muito insensível. Não consegue perceber. Você é sensível demais. Com tudo você fica machucada. Tudo isso são respostas de uma má comunicação. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar sobre isso. E regras familiares claras. Ou padrão que tem dentro de casa. Como é que eu faço os padrões funcionar dentro de casa? E eu vou fazer diferença entre regras de casa e regras de Deus. E muitas vezes a gente mistura regras de casa como se fossem regras de Deus. Ah, você tem que dormir 9 horas. Por quê? Porque Deus mandou. Aí seu filho fala, aonde? Eu vou mostrar como isso acontece de maneira bastante prática para vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, que grande desafio de sermos exemplos dentro de casa. Aquele local onde a gente fica mais livre, solto, e que tantas vezes não temos tanto cuidado. Mas o que vimos hoje é o local onde mais
devemos ter zelo e preocupação. Porque são as pessoas mais caras que o Senhor colocou na nossa vida para amar e para abençoar. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, para que possamos ser exemplos dentro dos nossos lares. Que o Senhor esteja fortalecendo a nossa identidade em Cristo, para que possamos sugerir aos outros que sejam imitadores de Cristo, como nós também somos. E faça com que a gente viva dentro da nossa casa, Pai, cumprindo os papéis da gente. As mulheres, os homens, as crianças, os filhos. Para a nossa alegria, para a alegria do outro, para a obediência da sua palavra, para o fortalecimento e o crescimento da família saudável que o Senhor nos deu. Nós te pedimos isto, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, em especial a nossa família. E oramos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.